O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho seja perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, devotos da Imaculada Conceição, hoje nos reunimos aqui neste santuário, lugar santo, morro onde subimos para encontrar as graças e bênçãos junto à Virgem Maria. Todos aqueles que sobem o monte não podem descer vazio. Assim fez Jesus várias vezes ao se retirar e subir ao monte para rezar, se encontrar-se com Deus. Por isso, a primeira leitura tirada do livro dos Gênesis mostra a desobediência do homem que cede às suas vontades, cai no pecado e rompe a aliança para com Deus. Se através da primeira Eva o pecado entra no mundo, através da nova Eva, que é a Virgem Maria, a salvação vem ao nosso encontro. E esta salvação nos convida a permanecer unidos a Deus através da nossa filiação adotiva a partir de Jesus Cristo. Por isso, a segunda leitura nos convida a uma vida santa e irrepreensível. Assim, devemos viver conforme a decisão da vontade de Deus. Por isso, somos convidados a responder como Maria, como acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, devemos ser obedientes à palavra de Deus para alcançar a salvação concedida através de Deus
pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para onde Maria nos aponta Ele como o nosso único Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou. Por isso, vemos na primeira leitura, neste relato, Adão que se sente nu a partir de comer o fruto da árvore proibida. Assim vemos através dessa leitura a desobediência do homem a querer seguir a sua vontade e desviar do plano da salvação. Deus assim tem exortado a Adão a não comer do fruto daquela árvore. Mas Adão, persuadido pela serpente, que assim instruiu Eva, come daquele fruto. E o que é que o pecado nos faz? Nos afasta da graça de Deus, nos torna nu. Quando estamos em pecado, estamos doentes, nos sentimos nu perante a presença de Deus, nos envergonhamos dos atos que fizemos. É isto que o pecado faz em nossa vida. Por isso, aqueles que são devotos e filhos da Imaculada Conceição devem buscar a reconciliação e fugir de toda ocasião de pecado. Por isso, Deus coloca a inimizade entre a mulher e a serpente. Olhar para os pés da Virgem Maria, vimos ela pisando a cabeça de uma serpente. A serpente, uma figura bíblica, simboliza o mal, simboliza o pecado. Maria, assim, nos convida a sempre colocar para longe de nossa vida o pecado. Maria trouxe para o mundo a salvação. Se na primeira Eva o pecado vem ao encontro do homem pela sua desobediência, pela obediência da Virgem Maria, a salvação nos encontra através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Maria é representada pisando a cabeça da serpente, afastando de nós tudo aquilo que nos leva a pecar. Santo Afonso Maria de Ligório sempre exortava em seus escritos: qualquer devoto da Imaculada Conceição, em motivo de aflição, causa de tentação, recorra à presença da Virgem Maria para que afaste assim o mal e o pecado da sua vida. Maria é medianeira das graças de Deus. Maria também intermedia a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. E um devoto da Virgem Maria não deve se perder numa vida de pecado. Um devoto da Virgem Maria se volta para cumprir a palavra de Deus em sua vida e realizar a sua vontade. Assim somos convidados, através do nosso batismo, a sermos filhos e filhas do Pai amado, do Pai eterno que nos conduz e nos chama à salvação. Para isso devemos ficar atentos ao convite que Paulo faz na segunda leitura na carta ao Efésios, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Como filhos e filhas de Deus, pelo batismo somos convidados a viver uma vida de santidade, conforme o Pai que está no céu é santo. Não somos perfeitos. Perfeito só Deus, a Virgem Maria e Jesus Cristo, os dois que vieram na terra. Eles sim são perfeitos. Todos nós carregamos as imperfeições. Viemos do pecado original, mas trilhamos um caminho de santidade para nos aproximar de Deus, para corresponder assim ao convite de Deus à salvação. Todos nós, cristãos batizados, devemos conduzir nossa vida num caminho de santificação, caindo e levantando pela misericórdia de Deus. Não podemos nos entregar ao pecado. Devemos trilhar um caminho de santidade.
Os santos nos exortam a dizer que é possível viver no caminho de encontro a Deus, correspondendo à sua vontade aqui na terra. E aquele que responde à vontade de Deus aqui na terra, alcança a sua salvação e se torna santo na presença de Deus. Deus nos convida a uma santidade, mas é necessário que vivamos conforme a vontade de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer: todos aqueles que querem alcançar a salvação devem viver em sua vida a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade nos leva a pecar, nos leva a afastar-se de Deus, do outro e de nós mesmos. Por isso devemos viver unicamente em nossa vida a vontade de Deus. Pedir a luz do Espírito Santo para que possamos assim analisar a nossa conduta e viver conforme a vontade de Deus e o seu desígnio. Por isso, olhando para o Santo Evangelho, vemos assim a anunciação. O anjo que vai ao encontro da Virgem Maria, alegra-te cheia de graça. Maria foi dotada de todas as graças pelo Criador para trazer ao mundo a salvação. Por isso o anjo disse: alegra-se cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria viveu a vontade de Deus. Maria se entregou ao plano da salvação. Deus estava com Maria, como Deus também está com cada um de nós em nossa vida, em nossos atos, quando vivemos a sua vontade. Por isso Maria perguntou como seria. Maria ficou perturbada com aquelas palavras. Todos nós, quando vamos assumir uma missão, quando vamos tomar uma decisão em nossa vida, ficamos nos perguntando. E o anjo assim responde, não só a Maria, como a cada um de nós: não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus encontram graça diante dele. Por isso, em qualquer missão que assumimos, qualquer decisão que tomamos junto com Deus, não devemos ter medo. Se de fato vivemos a palavra de Deus, se de fato vivemos a Eucaristia em nossa vida, não devemos temer, porque Deus está conosco. Por isso o anjo diz que ela conceberás e darás à luz a um Filho de Deus, a Jesus Cristo. Por isso o anjo vai dizer: o Espírito Santo está sobre ti e o poder do Altíssimo. Por quê? Maria sentiu medo. Maria era virgem, estava prometida em casamento a José. Maria era uma jovem. Como era que aquilo poderia acontecer? Maria se entregou ao projeto de Deus através do Espírito Santo, que assim o garantiu a concepção do Filho de Deus. Por isso o anjo também chama a atenção que a prima de Maria, Santa Isabel, também estava grávida, já em uma certa idade. A mulher, quando nos gerava, era tida como amaldiçoada no Antigo Testamento. Mas o que é que o Evangelho vai nos mostrar? Deus faz o impossível em nossa vida. Quem está em Deus está em suas graças. E Deus faz o impossível para nós. O que para o mundo pode ser impossível, para Deus não é. Por isso, tantas pessoas sobem a este lugar, sobem a este Morro Santo. Muitas vezes, porque o mundo disse que seria impossível. Vimos muitos relatos de graças, de bênção, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. E por que que essas coisas acontecem? Porque assim como a Virgem Maria, cada um de nós depositamos a nossa confiança em Deus. E assim,
quando fazemos as nossas preces, os nossos pedidos, através da intercessão da Virgem Maria, Deus concede tantas graças, que para o mundo seria impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso, celebrar a solenidade da Santa de Maria Imaculada Conceição nos convida, cada um de nós, a nos colocar inteiramente à disposição do projeto do reino de Deus. Afastar de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado, que nos afasta do outro, que nos afasta de nós mesmos, porque nos sentimos nus. Por isso devemos nos reconciliar e voltar à nossa união com Deus, com o próximo e conosco mesmo. É isso que a primeira leitura nos convida, a uma vida santa, longe do pecado, longe da desobediência. O pecado entra em nossa vida pela nossa desobediência. Somos nós que abrimos os caminhos para que o pecado entre. Devemos fechar tudo aquilo que nos leva a pecar e afastar para longe de nós. Porque assim somos convidados pela nossa filiação adotiva, como destacou Paulo na segunda leitura, a viver uma vida de santidade. E todos aqueles que querem viver uma vida de santidade devem fazer-se que nem a Virgem Maria, se colocar à disposição da vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Digamos junto: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando fazemos a vontade de Deus realizada em nossa vida, conforme a sua palavra, alcancemos a salvação. Por isso, Santo Afonso vai nos dizer: nenhum devoto da Virgem Maria se perde, nenhum devoto da Virgem Maria é desabandonado, porque Maria sempre intercede, Maria sempre nos conduz ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso, neste dia santo, possamos assim descer este morro preenchido do Espírito Santo de Deus, voltar-se para Deus em uma vida digna de santidade e assim alcançar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!